Muito bem. Ora, então, boa tarde a todas e a todos. Queremos agradecer a vossa presença, a todos os participantes, aos nossos oradores convidados e ao nosso moderador docente da Universidade Aberta, Mário Negas. Esta sessão sobre tendências do marketing digital para 2023 é uma organização de um grupo de centros locais da Universidade Aberta. Estes centros locais constituem uma rede que está espalhada por todo o país. A Universidade Aberta é, como sabemos, a Universidade Pública de Ensino à Distância portuguesa, e esta sessão abre um ciclo de competências digitais que nós iniciamos hoje e que terá futuras sessões com outros temas, e que gostaríamos de contar com a vossa presença para essas próximas sessões. Eu quero deixar aqui algumas indicações breves. Peço-vos que estejam atentos ao chat. Nesse chat vamos colocar algumas indicações. É lá também que podem deixar as perguntas que gostariam de fazer aos nossos oradores. É lá que vamos disponibilizar o questionário de satisfação, que depois serve para vocês avaliarem esta sessão. Relativamente à gravação que agora iniciamos, solicitamos a quem prefira não aparecer nessa gravação que desligue a sua câmara. Por último, apresento o nosso moderador. Mário Negas é docente da Universidade Aberta nas áreas da economia digital, do empreendedorismo, da tecnologia web, entre outras. E passo-lhe agora a palavra. O professor vai então dar início à nossa sessão. Obrigada a todos e, professor, é consigo agora. Muito obrigado. Obrigado a todos e a todas pela presença. Espero que hoje, no âmbito do marketing digital, aqui a nossa conversa seja desafiadora, atendendo que estamos a falar de uma área de imensa pertinência, imensa evolução e que tem aqui, digamos, desafios pela frente, também eles de grande interrogação, atendendo ao desafio, por exemplo, que nos coloca a inteligência artificial. Mas não só. Temos a inteligência artificial, mas também temos, por exemplo, a evolução para os 5G, o que nos permite aqui também capacidades das empresas se ligarem, se conectarem, interagirem com os clientes, enfim, e como tal, para além das questões técnicas que o marketing digital nos coloca, há aqui também outras potencialidades que a evolução, de forma geral, vai aqui colocando sobre esta área de uma forma particular. O marketing, desde há muitos anos, é uma ferramenta imprescindível da parte das empresas, microempresas, médias empresas, grandes empresas, multinacionais, transnacionais, enfim, e cada vez mais com alguns desafios que se colocam, como seja, por exemplo, a customização dos serviços. Temos aqui, digamos que, a satisfação das necessidades, dos anseios, das expectativas do cliente à sua medida e, como tal, aqui o afinar das estratégias de marketing para aquele cliente em particular leva-nos aqui também a outros desafios que vão para além do que era já, digamos, normal, trabalhar a marca, trabalhar o produto num conjunto de várias competências, como seja a embalagem, como seja o preço, a área da promoção, da distribuição, etc. Bom, hoje, enfim, mais focados na área do marketing digital, enfim, que nos remete logo, enfim, quase que de imediato para as questões das redes sociais, mas há muito mais do que isso, não é? Não há só a questão da plataforma, há a questão também da tecnologia, enfim, há aqui um conjunto de coisas que importam trabalhar e atender no âmbito do marketing digital. Para nos ajudar nesse debate, enfim, temos aqui dois oradores, do qual, enfim, em nome da Universidade Aberta, agradecemos. Neste caso, o Dr. Fernando Félix e depois o Dr. Luciano Larossa, que mais tarde
vou apresentar. Ora, eu só vou enquadrar aqui, vou partilhar aqui a minha tela. Tenho aqui, digamos assim, dois conteúdos, apenas para nós enquadrarmos aqui a questão do marketing digital, sabendo que o marketing digital pode ser considerado, digamos, o conjunto de todas as práticas, processos, estratégias, não é? Que utilizamos em termos de online, de forma a poder aumentar a visibilidade do nosso produto, a presença da empresa, a própria qualidade, dar a conhecer a qualidade do produto / serviço, etc, etc. Por isso, digamos, estamos aqui a falar de um conjunto de ferramentas, processos, também estratégias, enfim, para o contexto do digital. Bom, ora, neste sentido, e apenas, digamos assim, para enquadrar, espero que estejam a ver aqui o ecrã partilhado. Enfim, digamos aqui, há aqui vou aqui pôr, expandir, para tirar aqui isto. Ora, o que nós temos aqui, um conjunto, ou seja, o marketing digital move-se, interage, relaciona-se com um conjunto destas ferramentas e no âmbito disto. É claro que no centro está aqui esta centralidade do consumidor, mas, enfim, é preciso também afirmar que se queremos criar valor para o consumidor, também é certo que temos que criar valor para a empresa, não é? Ou seja, o empresário, o empreendedor, o conselho de administração, os acionistas, enfim, há aqui uma panóplia de pessoas envolvidas que naturalmente também têm que ter a sua remuneração, também têm o seu ganho. Por isso, o marketing procura cada vez mais centralizar o consumidor, criar valor para o consumidor como uma ferramenta diferenciadora, mas naturalmente não podemos esquecer que uma empresa é um caso particular de organização, porque é uma empresa, a empresa visa o lucro. E como tal, há aqui também a preocupação de que as estratégias do marketing digital, para além de satisfazer os anseios, necessidades, etc., do cliente, também procura satisfazer a componente económica ou financeira das empresas. É preciso dizê-lo e não, digamos, esquecemos esta parte importante que é remunerar aqueles que desenvolvem e trabalham, implementam e criam e dinamizam as empresas. Por isso aqui a área do marketing digital, de uma forma muito resumida, nós temos aqui, digamos, a definição dos próprios objetivos do marketing em si, a quem é que ele se destina, a audiência, né? Que dispositivos estamos a utilizar, em que plataformas estamos a trabalhar, enfim, se é em termos dos sites, se é em termos de e-mail, se é em termos de redes sociais, por exemplo, também questões dos seus mídias no seu total, que tecnologias utilizamos, não é? Que dados utilizamos, por isso, ou seja, há aqui um conjunto de áreas em que o profissional, em que a ferramenta, em que as metodologias no âmbito do marketing digital trabalham e se articulam para que no seu todo a empresa tenha aqui, quer na parte da sua marca, quer em parte da sua imagem, um reforço e visibilidade que possa aqui no âmbito de uma competição, possa aqui ter um maior alcance, maior visibilidade e naturalmente tenha por parte dos seus clientes a escolha e potenciais clientes também a escolha e consumo do seu produto ou serviço. Posto isto, temos aqui, digamos, uma forma, isto está em espanhol, que foi conforme os próprios autores indicaram, mas, enfim, temos aqui, podemos ver que cada uma destas áreas, os dados, a tecnologia, as plataformas digitais, o tipo de audiência, os objetivos no âmbito também do digital, que eles próprios depois têm aqui um conjunto de outras áreas e sub-áreas com que se desenvolvem, não é? Por isso, digamos aqui no âmbito, por exemplo, dos dispositivos, podemos pensar, bom, que marketing vamos utilizar quando o nosso veículo é o telemóvel ou o smartphone, não é? Que marketing vamos utilizar ou como vamos utilizar se estamos aqui no campo da internet das coisas, por exemplo, ou como é que traçamos objetivos, ou, enfim, como é que solucionamos determinados desafios que se colocam ao marketing. Por isso, digamos, há aqui um conjunto de desafios que se colocam a estas áreas e que naturalmente o profissional de marketing terá que atender. Enfim, claro que isto
terá sempre a ver com a dimensão das empresas, a sua capacidade tecnológica, a sua capacidade de know-how, a sua implementação também no terreno, o tipo de cliente a que se destinam, etc, etc. Passando até por aqui por questões que muitas vezes, por exemplo, não é? Um cliente pode ser determinadas entidades, mas o decisor pode ser uma outra, e às vezes também a estratégia de marketing tem que ser direcionada ao público, digamos, decisor, e não propriamente às vezes ao público consumidor, uma vez que há aqui, pelo meio, uma outra entidade que toma a decisão de compra, não é? Embora depois o consumidor final possa ser diferente. Ora, será tudo aquilo que, enfim, vamos aqui colocar e ouvir a exposição dos nossos dois oradores. Eu, sendo assim, passo por apresentar de uma forma breve o nosso orador Fernando Félix. Ele é atualmente CEO da agência de marketing digital, Web Comum, e CTO da empresa Acréditos. Nos últimos 20 anos tem gerido equipas tecnológicas, assumindo diferentes papéis de liderança. Em 2005, por ser defensor da inovação e da utilização de tecnologias avançadas para desenvolver os desafios enfrentados pelas empresas de hoje, Fernando Félix fundou a Web Comum, uma empresa focada em criar soluções digitais, interativas e funcionais à medida de cada negócio. A Web Comum conta com um portfólio diversificado de clientes, com nomes como a CTLM, Hertz, a NOS, a OneWords Company, a M. Coutinho, entre outras marcas de grande influência em Portugal. Recentemente, Fernando Félix tornou-se Chief Technology Officer da Acréditos, uma empresa de tecnologia financeira que oferece soluções de empréstimo peer-to-peer. A sua experiência e liderança empresarial tornou uma escolha natural para liderar a equipa de desenvolvimento da tecnologia Acréditos. Por isso, passo a palavra ao Dr. Fernando Félix, que nos está a ouvir. Vou aqui retirar a partilha. Boa tarde a Por todos. favor. Como estão? Espero que estejam todos bem. Estamos a ouvir Obrigado bem, então obrigado. por este bocadinho. Vamos lá então. Eu posso partilhar a minha tela com som. Podem ver se é possível eu fazer isso, está bem? Vou fazer uma partilha com som, porque eu tenho aqui um vídeo. Quero ter só certeza se depois posso partilhar. Então vá. Quando estiverem a ver, digam, por favor. Já estamos. Ok, boa. Isto aqui. São coisas muito complexas. Ou seja, fazer uma transformação digital não é um processo rápido, é um processo muito complexo e, como tal, há empresas que demoram anos. Nós trabalhamos com o Grupo Amorim, onde estamos há 3 anos a trabalhar em digitalização dos seus projetos, portanto é uma coisa complexa e dolorosa. Como eu não posso fazer nada sozinho, e felizmente tenho uma equipa comigo, ok? Partilho aqui alguns dos nossos números. Portanto, nós vamos fazer 18 anos este ano, que estamos no mercado. Nós temos mais de 4.500 projetos feitos por nós, contamos com 600 clientes na nossa carteira de clientes, e para terem uma ideia, nós gerimos uma média de 3 milhões de euros de volumes de investimento em mídia, ok? Só digital, portanto, vamos falar Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, ok? Portanto, é isto que nós fazemos para os nossos clientes. A agenda que eu trouxe para hoje são 4 pontos. Falar de algumas das tendências. Existem milhares de tendências, vocês já sabem, é só procurar na internet, há sempre montes de sites a falarem sobre tendências. Eu escolhi algumas que achei que eram relevantes. 2, o que é que, por acaso, eu acho que troquei isto aqui. Portanto, eu a seguir quero falar sobre uma empresa que já exista e que tem alguma coisa, por onde é que ela deve começar, que passo é que deve dar, e depois o que é que o mercado de trabalho anda à procura em termos de profissionais, porque é importante, também temos aqui universitários, o que é que nós podemos contar que seja importante. Portanto, passado para tendências. Bem, uma das coisas que nós temos visto cada vez mais acontecer é isto agora chamado de marketing, que é a mistura de sales mais marketing. Apesar de ser lógico que as vendas e o marketing têm de estar alinhados, isto não é verdade no terreno, ok? É muito raro as empresas estarem, não estamos a falar de empresas multinacionais, mas as empresas mais normais, as PMEs do nosso país, é muito raro elas estarem com este alinhamento tão grande. Ou seja, o que é que eu quero com isto dizer? Se eu tenho uma minha equipa de vendas que vai para o terreno, que fala com pessoas, que está à procura de novos negócios, o marketing da minha equipa tem que estar perfeitamente alinhado com isso. Eu vou dar um exemplo simples. Nós tivemos um cliente que vendia ar-condicionado. Então, o que é que ele queria? Sempre que ele punha técnicos dele na rua a tentarem ir para uma zona, ele queria tentar chegar àquela zona com leads
específicas para poder chegar lá. Portanto, ele não queria que a sua equipa de vendas fosse agora para uma zona do nosso país que andasse a bater à porta. Isso era há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, o que ele precisava é que elas fossem munidas já de uma série de número de leads. E isto é o marketing e as vendas a trabalharem juntos. Então, algumas das minhas dicas que são importantes. Objetivos diferentes, mas partilhados. Portanto, o objetivo do marketing não é igual ao objetivo das vendas, mas eles têm que ser partilhados e conhecidos pelas duas equipas. 2, resultados. É preciso medir os resultados. Não é para a minha campanha estar a ter muito sucesso que eu tenho a certeza que vou ter muitas vendas. Não é verdade. Pode ser uma campanha espetacular e ela não se repercutir em vendas. 3, orçamento. Portanto, é preciso ter em conta que os orçamentos de marketing digital nunca correm bem quando só são aplicados num curto período de tempo. Isto é como uma espécie de rodinha. Nós temos de estar sempre a meter mais coisinhas na rodinha para ela ir girando até nós começarmos a ter resultados. Equipas. É bom termos equipas multidisciplinares, principalmente com diferentes idades. E porquê que eu falo aqui das idades? É fácil. Tem a ver com a experiência de utilização, neste caso, da era digital. Alguém mais novo tem uma capacidade diferente de absorver e de entender aquilo que a era digital traz, e alguém mais sénior tem uma capacidade de terreno e de experiência inigualável que tem que ser junta com a capacidade de quem é mais novo. A base disto é que não há nenhuma fórmula mágica, mas eu diria sempre que a estratégia é parte fulcral, que é uma coisa que incrivelmente em Portugal nós não estamos habituados a fazer. As pessoas não se sentam para planear nada. É quase tudo feito em cima de joelho, é por reação. Tivemos muitas leads, vamos reagir. Tivemos poucas vendas, vamos reagir. Portanto, nunca é planear. E às vezes isto não traz o melhor para nós. Segunda grande tendência que continua em crescimento absoluto, o marketing de vídeo. Pronto, é indiscutível. O TikTok atingiu já mais de 1 bilhão de utilizadores em todo o mundo e por isso hoje falar tem um poder, uma imagem muito poder, um vídeo hoje está a ser a captação máxima. Portanto, o YouTube continua a ser uma das maiores zonas de impacto em termos de vídeo na internet, portanto, cerca de 3 bilhões de utilizadores. O Facebook e o Instagram juntos atingem quase 4 bilhões e, portanto, o marketing de vídeo vai ser a tendência grande de 2023, já foi o ano passado. Acho que nós vamos continuar a procurar novas experiências, mas sempre muito ligadas ao vídeo com realidade aumentada, vídeo partilhado, bem, enfim, formações como estas em vídeo, acho que é por aqui o caminho que temos que estar todos alinhados. Depois, uma das coisas que nós aqui na Web Comum damos grande importância, User Experience, ou seja, tal como eu há um bocado falava do alinhamento das vendas com o marketing, nada disto faz sentido se depois a experiência do utilizador que aterra ou no site, ou que encontra a landing page pelo seu telemóvel, ou que encontra a nossa página do LinkedIn ou do Facebook, não esteja em sintonia com aquilo que nós queremos transmitir. E às vezes a User Experience não é mais do que nós pensarmos no que é a necessidade do consumidor. Claro que eu depois podíamos levar isto para um nível de User Experience Interface, que é designers a pensarem na melhor colocação. Mas não é por aqui, ok? O User Interface a gente pode encontrar com profissionais da área. Mas eu acho que o User Experience faz parte um bocadinho da experiência de quem está no marketing, que é entender e responder a coisas simples, tal como está aqui. O meu site tem que ser rápido, o meu site tem que ser fácil para navegar. Se o meu público está no telemóvel, e está, não tenham dúvidas, ele está no telemóvel. Se ele está no telemóvel, como é que o meu site reage ao telemóvel? Uma nota. Antigamente nós falávamos muito em responsive, ainda hoje isso é verdade, então são sites que se encolhem para o telemóvel, mas há marcas que chegam a apostar num site para telemóvel completamente diferente de um site para desktop. Ou seja, experiências do utilizador diferentes. O conteúdo ser útil, portanto, não basta pegarmos num texto qualquer e chaparmos lá, e depois o objetivo final disto tudo, isto tem que gerar conversões. E atenção que eu pus aqui conversões, não pus vendas, porque nem sempre uma conversão é uma venda, e nem sempre eu tenho que ter e-commerce para gerar conversões. Isto às vezes é outro mito, toda a gente acha, mas eu sou uma empresa de serviço, eu nunca vou ter e-commerce. Pois não precisas de e-commerce, precisas de gerar leads. E uma lead é que é importante que ela chegue, e depois a equipa de vendas acabará por confirmar essa lead e transformá-la em uma venda. Depois,
conteúdo e mais conteúdo. Pronto. À semelhança daquilo que falava do vídeo, o conteúdo é, sem dúvida, aquilo que é fundamental para alguém procurar. Por vários motivos. Um, porque se eu não consigo escrever conteúdo correto, é porque também não sei vender o meu produto. E dois, se as pessoas não lerem aquilo que eu quero, que seja vantagens ou mais-valias ou prós e contras do meu serviço, elas não vão entender porque é que eu sou diferenciador. E lembrem-se que hoje os mercados estão abertos e, portanto, a internet é worldwide e, por isso, eu comprar aqui em Espanha ou na China é exatamente indiferente. Aquilo que muda às vezes, se calhar o preço. Okay? Portanto, primeiro, quem é que é o meu cliente? Portanto, por favor, conhecer o vosso cliente. Segundo, o que é que ele precisa? Terceiro, de onde é que ele está a vir? Persona, quem ele é, a que horas visita, que língua fala, que é uma pessoa que anda na faculdade ou não anda na faculdade, é uma pessoa que é operacional durante o dia ou não é? Ele encontra na nossa empresa as respostas à sua dor, ou seja, ele anda à procura de um adaptador para a torneira de casa. Nós temos escrito no nosso site, vendemos adaptadores de torneiras de casa? Ou temos no nosso site escrito adaptador R4 59 23 milímetros? Entendem? É tão simples quanto isto. Nós, se calhar, temos lá o produto. Nós não estamos a escrever o produto da maneira como ele anda à procura. É fácil navegar, portanto, a experiência que já falamos, e depois uma das coisas fundamentais no nível digital, que é eu consigo que o meu cliente volte a comprar outra vez, ou seja, faça um segundo ciclo, é porque, lembrem-se, custa muito menos dinheiro convencer alguém que já nos comprou uma vez a comprar a segunda, do que convencer o cliente a começar a jornada toda desde o início e, portanto, interagir connosco desde o início. Outra. Pronto, esta tem sido o buzz, não é? A buzzword dos últimos tempos, então não podia deixar de estar aqui. A inteligência artificial. Uma das coisas que eu acho que devíamos deixar claro, a inteligência artificial faz há décadas, ok? Portanto, isto não é propriamente uma novidade. A grande novidade que está por trás do que vamos falar a seguir é, pela primeira vez, a inteligência artificial de alto nível foi disponibilizada gratuitamente ao público. Tá? É aqui, ou seja, esta é a grande diferença. A inteligência artificial sempre esteve disponível para entidades grandes, investigadores, etc. Mas nunca a um nível tão, eu vou dizer básico, porque é básico, é para nós todos, de uma maneira tão simples, ok? A inteligência artificial vai ser, para mim, o turnover, ok? Agora 2023. Não fiquem assustados com a história de que tem andado por aí, que toda a gente anda a falar que vamos perder todos os empregos e não sei o quê. Epá, por favor, quer dizer, na altura quando nós mudamos em Revolução Industrial, também as pessoas encontraram outras formas de arranjar trabalho, outras formas de fazer o seu dinheiro. Portanto, o que vai haver é uma reconversão normal e natural das coisas, às vezes mais lento, mais rápido, mas não vai nada acabar, nem vamos ser, acho eu, não vamos ser atacados pela inteligência artificial e por aquilo que nós vemos nos filmes, ok? Aplicativos que vocês usam todos os dias, Google Maps, Waze, Uber, Siri, Alexa, Google, eles já usam inteligência artificial para vos ajudar. Por isso é quando vocês navegam no TikTok e depois ficam lá mais de 10 segundos aqui num vídeo engraçado, os outros vídeos a seguir são sequências daquele vídeo anterior. Isto não é mais que inteligência artificial, ok? São redes neurológicas a tentar combinar. Uma das mais conhecidas foi o ChatGPT. O ChatGPT tornou-se viral porque, além de se tornar público, foi a primeira vez que uma máquina responde-nos usando uma linguagem parecida com a humana, ok? Uma nota, ela não é uma pessoa, não se pode criar amizades com o ChatGPT, e eu ouço às vezes pessoas a dizer, estive ontem a conversar com o ChatGPT, isto preocupa-me, quer dizer que as pessoas não estão a distinguir que aquilo é uma máquina, mas na realidade, essa é a parte brilhante da coisa, ok? É que o ChatGPT, pela primeira vez, conseguiu trazer uma máquina a falar connosco de uma maneira humana, ok? No entanto, ela não pensa, ela liga relações de informações entre elas. Ela não está a fazer um raciocínio. Isso são coisas diferentes, para já, só disponível a humanos, está bem? Portanto, é isso que é importante. Exemplos de ChatGPT, nem sequer trouxe para aqui, porque acho que todos vocês estão nesta área e se não conhecem o ChatGPT, estão mal, portanto já deviam ter ouvido falar sobre isto. E se ainda não conseguiram fazer um teste, certeza que já viram testes na internet
a serem feitos. E não é mais do que fazer perguntas, mais nada. Lembrem-se, boas respostas só existem com boas perguntas. Portanto, é normal que muitas vezes o ChatGPT não dê a resposta certa, porque nós não fizemos a pergunta da maneira correta. E como aquilo é uma máquina, nós temos que saber como perguntar. No entanto, eu trouxe uma mais engraçada que acho que podia fazer sentido hoje mais para este pequeno webinar. À parte do ChatGPT, que só veio a público agora, há mais algum tempo atrás, a mesma empresa, que é OpenAI, okay, é uma empresa que tem uma série de investidores por trás, incluindo a Microsoft e o Elon Musk, eles criaram o DALL-E em honra, em homenagem ao Salvador Dalí, okay, ao pintor conhecido Salvador Dalí, mas escrito de outra maneira. Okay? O DALL-E é uma rede neural igual ao ChatGPT, mas em vez de nos dar respostas em modo de texto, dá respostas em modo de imagem. Okay? Então eu trouxe um vídeo que vou fazer play, demora 2 minutinhos, mas acho que é muito engraçado vocês perceberem exatamente o que é. Isto é a empresa deles a venderem o serviço, a explicarem o serviço. Have you ever seen a polar bear playing bass? Or a robot painted like a Picasso? Didn't think so. DALL-E 2 is a new AI system from OpenAI that can take simple text descriptions like a koala dunking a basketball and turn them into photorealistic images that have never existed before. DALL-E 2 can also realistically edit and retouch photos. Based on a simple natural language description, it can fill in or replace part of an image with AI-generated imagery that blends seamlessly with the original. It's called inpainting. In January 2021, OpenAI introduced DALL-E, a system that could generate images from text, like this avocado armchair. DALL-E 2 takes the technology even further with higher resolution, greater comprehension, and new capabilities, like inpainting. It can even start with an image as an input and create variations with different angles and styles. DALL-E was created by training a neural network on images and their text descriptions. Through deep learning, it not only understands individual objects, like koala bears and motorcycles, but learns from relationships between objects. And when you ask DALL-E for an image of a koala bear riding a motorcycle, it knows how to create that or anything else with a relationship to another object or action. The DALL-E research has 3 main outcomes. First, it can help people express themselves visually in ways they may not have been able to before. Second, an AI-generated image can tell us a lot about whether the system understands us or is just repeating what it's been taught. Third, DALL-E helps humans understand how AI systems see and understand our world. This is a critical part of developing AI that's useful and safe. The technology is constantly evolving, and DALL-E 2 has limitations. If it's taught with images that are incorrectly labeled, like a plane labeled car, and a user tries to generate a car, DALL-E may create a plane. It's like talking to a person who learned the wrong word for something. DALL-E can also be limited by gaps in its training. If you type baboon and DALL-E has learned what a baboon is through images and accurate labels, it will generate a lot of great baboons. But if you type howler monkey and it hasn't learned what a howler monkey is, DALL-E will give you its best idea of what it thinks it could be, like a howling monkey. What's exciting about the approach used to train DALL-E is that it can take what it learned from a variety of other labeled images and then apply it to a new image. Given a picture of a monkey, DALL-E can infer what it would look like doing something it's never done before, like paying its taxes while wearing a funny hat. DALL-E is an example of how imaginative humans and clever systems can work together to make new things, amplifying our creative potential. Bem, acho que mais que claro daquilo que pode ser, acho que agora visualmente, aquilo que nós falamos de inteligência artificial. Portanto, redes neurológicas ligadas umas às outras, informação metida lá dentro e as relações que ele cria são tratadas e aprendizadas. Sempre que alguém faz uma pergunta, se essa resposta for considerada certa, ele aprende aquilo. E a seguir, quando alguém perguntar outra vez, ele responde da maneira correta. Eu este Natal estava a brincar com a família lá em casa e comecei a pedir ChatGPT, dá-me aqui uma receita para rabanadas. E o ChatGPT começou a escrever rabanadas. Eu disse, mas nós somos 10. E ele, então para 10 pessoas deves mudar esta quantidade de ovos, esta quantidade disto. Ou seja, ele percebeu que a minha relação estava com a pergunta anterior. Ok? É isto que é a rede neurológica. Tínhamos aqui horas para estar a falar só sobre isto, portanto, fica aqui um glimpse do que nós fizemos. Por último, em termos de tendências, para mim, e há um bocado o professor já falou sobre isso, é a personalização. Acho que a maior tendência de todas que está em cima da mesa é personalizarmos os anúncios.
personalizarmos as campanhas, tudo estar naquilo que nós chamamos em marketing a humanização da campanha. Portanto, é feito para aquela pessoa. Parece que o anúncio foi feito para mim e, no entanto, não foi. Ele era 100 variáveis e essas 100 variáveis foram canalizadas a serem a melhor escolha para aquilo que eu queria fazer. Portanto, a humanização, sem dúvida que vai ser uma coisa que dá muitas dores de cabeça ao pessoal do marketing, mas na realidade depois o resultado é brilhante. Por onde começarmos? Eu já tenho uma empresa, já tenho um projeto, por onde é que nós devíamos começar? Primeiro, conteúdo e estrutura. Tal como eu falei há um bocado, definição sobre se eu tenho qualidade suficiente de informação no meu projeto, no meu site, na minha página, na minha rede, não interessa. Qualidade na informação. Qualidade e informação correta. Nunca esquecer isso, ok? E nada de pegar em textos do ChatGPT e colar no nosso site. Não façam isso, porque depois vai dar asneira, o Google vai perceber que aquilo é uma cópia e vai começar a mandar-vos para baixo. Nunca copiem conteúdo de um lado e metam no vosso, porque o Google classifica isso como negativo e puxa-vos para baixo no resultado das pesquisas. Design responsive. Aquilo que eu falava, hoje os projetos são vistos nos telemóveis, os sites são vistos no telemóvel. Portanto, se o site não estiver bem em termos mobile, vamos ter fraca aderência. Depois, SEO e CTAs. SEO é a relação do vosso conteúdo com aquilo que o Google lê. Portanto, mais uma vez, eu queria vender aquele adaptador de torneira. Eu não tenho escrito vendo adaptador de torneira, o Google não lê isso, logo não aparece nos resultados da pesquisa. CTAs. Se eu quero que as pessoas façam coisas no meu site, eu tenho que dizer que é aqui que elas devem clicar para fazer coisas, que devem pedir orçamento aqui, falar connosco agora, ligar para nós. Não ponham, se quiser mais informações, procurem baixo nos links que estão no meio deste texto, onde eu posso... não é isso que as pessoas não procuram. Elas não têm tempo, cada vez menos o nosso déficit de atenção é maior, portanto nós temos segundos para varrer uma página, caso esteja correta, senão nós vamos desligar. E no final, por favor, recolham dados. Não há, a gente usa uma expressão aqui na web muitas vezes, que é o achómetro. Eu acho que os meus clientes são dos Estados Unidos. Eu acho que eu tenho clientes de Lisboa. Eu acho que os meus clientes são mulheres. Eu acho... ninguém acha nada. Isso era antigamente. Hoje nós temos que ter a certeza de que são. E como é que temos? É fácil. Instalamos o Google Analytics, que até é grátis, e o Google Analytics, ao final do mês, dá-nos respostas. Diz-nos de onde é que estão a vir as pessoas ao nosso site, qual é a sua taxa etária, de onde é que elas estão, e depois eu posso, por exemplo, ter aqui alguns pontinhos rápidos. Eu só deixei aqui 2 rápidos. Por exemplo, uma bounce rate é quando alguém entra no nosso site e sai imediatamente sem tomar nenhuma ação. Isto quer dizer que a página que elas encontraram não tinha nenhum tipo de engage ou conteúdo válido para mim. É muito mau quando isto acontece. Uma boa média numa taxa de bounce rate num site anda entre os 20% e os 30%. É saudável, se estiver aí é saudável, ok? Páginas com baixa conversão. Se tenho uma página em que a única coisa que eu quero que as pessoas façam naquela página é que preencham um formulário, e se as pessoas chegam lá e ninguém preenche o meu formulário, eu se calhar tenho que olhar para a página. O meu formulário se calhar é muito grande, ou então eu estou a pedir coisas que as pessoas não estão habituadas a dar. Deixe-nos aqui o seu número de cidadão para me fazer uma pergunta. Ninguém vai pôr o número de cidadão só para fazer uma pergunta, ok? Ponha o número de cartão de crédito mesmo antes de saber que é para comprar. Ok? Portanto, dados, recolher dados, analisar dados. Atenção ao excesso depois disto. Há depois pessoas que entram aqui num loop de que só estão a analisar dados, depois andam a medir microdados. Quando eu digo dados nós temos que ter no mínimo 1000 visitas para tomar alguma decisão. Não podemos tomar decisões com 50 visitas, ok? Ao site, isso é pouquinho, a nossa amostra não é suficiente. Dicas, mais uma vez. Depois, chegar ao mercado de trabalho. O que é que o mercado de trabalho anda à procura? Ok, estou-me agora a pôr na minha pele quando vou contratar alguém ou quando ando à procura de alguém. Nós andamos à procura daquilo que é o mais difícil de ter, ok? Mas eu deixei aqui alguns pontos daquilo que eu acho que devem fazer parte do perfil de alguém que está no marketing e que quer estar no seu melhor ou na sua melhor posição para ser encontrado por uma empresa. Primeiro, temos a capacidade de ter visão estratégica, ou seja, nós não podemos fazer marketing sem entendermos o negócio de ninguém. Nunca se esqueçam disso. Okay? Marketing implica entender o negócio.
E por isso é um esforço que esse profissional tem que conseguir fazer. Segundo, tem que ter alguma criatividade. Ao longo do processo todo de criação de campanhas, etc., vai ser obrigado a ser criativo. E atenção, criatividade não quer dizer ser designer, tá? Não confundir. Criatividade não é fazer desenhos, não é desenhar imagens. Criatividade é imaginar soluções e cenários. Depois, conhecimento técnico. Hoje em dia, ler uma série de livros e ler coisas no LinkedIn não é suficiente para sermos profissionais de marketing, está bem? E eu, cada vez que abro o meu LinkedIn, é só gurus de marketing. E, portanto, é preciso ter algum cuidado com isto. Um guru de marketing é alguém que trabalha no marketing há muitos anos. Felizmente, hoje vamos ter aqui pessoas que estão nessa área há muitos anos a falar. Epá, não é alguém que acabou agora o curso, leu 2 livros, fez um curso no Google Studio, não sei o quê, agora acha que é o profissional melhor do mundo. Vai ser, esperemos que sim, mas pá, é preciso andar ali a ter experiência e rolar aqui no campo. Segundo, capacidade de ler dados. Alguém do marketing que não gosta de ler dados está no caminho errado, porque é preciso analisar, fazer estatísticas, olhar para taxas, olhar para métricas que não fazem sentido nenhum e para outras que fazem. Portanto, não é só porque o meu site tem um bounce rate de 90% que está tudo mal, se calhar é um erro que eu tenho que analisar ali com calma, ok? E depois a última parte, e não menos importante, ser flexível. Atenção aos anúncios de marketing que pedem um marketing manager que faça tudo, não é isto que eu estou a dizer, não é flexibilidade, não é fazer todas as tarefas de marketing. Flexibilidade é entender que não há só um caminho. Epá, não é só porque no Facebook tenho sucesso que eu só vou investir no Facebook. Epá, não é porque o TikTok é mais usado por crianças, por pessoas mais novas, que as empresas não podem estar lá. É uma questão de sermos flexíveis e de entender isto como várias oportunidades, e essas oportunidades, sem dúvida, pá, que são mais validas, ok? E é isto, fim, deixo-vos uma frase que aqui na agência se dá muito, que é, pá, nunca há fins, é só recomeços. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Obrigada, Fernando. Professor Mário. Acho que podemos apresentar o nosso próximo convidado, o Luciano La Roça. Sim, peço desculpa que liguei aqui o microfone. O Luciano La Rosa é especialista em anúncios de Instagram e Facebook. É autor de e-books, anúncios pagos em redes sociais e do livro Facebook para Negócios, que conta com 5 edições. A sua experiência em marketing no Facebook conta com mais de 8 anos. Enquanto mentor e formador, já orientou cerca de 15.000 alunos. Atualmente é responsável pelo programa de mentoria em gestor de tráfego e já ajudou mais de 4.000 alunos a iniciarem-se na profissão. É também professor da PUC em São Paulo, Brasil, na disciplina de redes sociais e editor do blog EPS-TUPS. Luciano La Rosa, bem-vindo. É seu o microfone. Olá, muito boa tarde. Estão a ouvir bem? Sim. Está certinho? A sua imagem? Ok, ótimo. Isto online às vezes a gente sabe que não dá tão certo assim. Muito obrigado aí pelo convite, por se terem lembrado de mim por estar aqui com vocês. Eu adoro dar aulas. Parabéns aí também, Fernando, pela apresentação. Trouxe muito do mundo real, não é? Nós temos muitas vezes o mundo ideal que nós vemos por aí pela internet, mas trazer o mundo real é muito importante e se tivéssemos combinado não daria tão certo. Eu também trouxe a minha apresentação um pouco nesse ângulo do mundo real, porque ao longo dos últimos anos o que não falta na internet é informação. Nós passamos há uns 10 ou 15 anos, havia falta de informação. Então, quem há uns 15 ou 20 anos tentava às vezes procurar um livro, ou encontrar um determinado livro, às vezes era extremamente difícil, e hoje nós temos um excesso de informação. Então, uma das coisas mais importantes é entender como filtrar essa informação, como trazê-la para a parte prática para que se consiga ter resultados nesta área. E eu pude trocar uma ideia para entender quem estava aqui. Então, eu acredito que aqui há muitos estudantes, há muitas pessoas que querem aprender marketing digital para o seu próprio negócio. E eu trouxe uma apresentação a pensar nisso, a pensar nessas partes das tendências do marketing. E eu quis trazer o tema como se adaptar às mudanças que
acontecem no marketing digital e como se adaptar, porque eu comecei na internet em 2009, eu comecei com blogs, naquela altura eu era professor de ténis, então tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Eu era professor de ténis, formado em comunicação social, tinha começado a trabalhar no jornal, só que eu estava um bocado insatisfeito com a minha situação profissional e eu queria algo diferente. E eu comecei a procurar nos jornais, inclusive, e encontrei essa história dos blogs. Então, em 2009 começava com blogs, naquela altura que bombava era o i5. Alguém aqui chegou a ter i5, só para eu não me sentir mal? Se alguém aqui chegou a ter i5, ótimo, ótimo, ótimo. Acredito que há malta aqui que não teve. Aquela era a altura do i5, do MSN, não era nem Skype ainda, não é? Então, era aquelas formas de contato que existiam naquela altura. E se teve coisa que eu tive que fazer desde 2009 para cá foi me adaptar. Porque aquilo que eu fazia em 2009, tudo o que se faz hoje é completamente diferente. E então eu percorri ao longo desses últimos anos várias adaptações e vou trazer para vocês algumas das coisas que são importantes nessas adaptações num mundo de constante mudança. Ainda inclusive eu estava no outro dia a falar com um colega meu, ele estava-me a falar do negócio de plantação de árvores. Que ele tem um amigo que planta árvores e essa pessoa planta árvores, ela colhe aquelas árvores daqui a 6 anos. Daqui a 6 anos. E eu pensei assim, nossa, que área tão interessante, não é? Porque isso não deve mudar quase nada nesse espaço de 6 anos. E aí 6 anos nesta parte do marketing digital, tudo mudou completamente. Então nós precisamos ter uma visão completamente diferente dos empregos tradicionais. Só que ao mesmo tempo que muitas coisas mudam, há muitas coisas que não mudam durante todos estes anos. E esta pergunta fizeram ao Jeff Bezos da Amazon e eu levo ela sempre comigo. E ele falou numa entrevista que é o seguinte, olha, uma coisa curiosa, todos me perguntam o que vai mudar nos próximos 10 anos. Mas raramente me perguntam o que é que não vai mudar nos próximos 10 anos. Ou seja, será que daqui a 10 anos as pessoas querem entregas mais lentas? Será que daqui a 10 anos as pessoas querem produtos mais caros? Provavelmente não. Então ele diz, olha, o meu foco de toda a construção da Amazon está naquilo que não muda ao longo dos próximos 10 anos. E ao preparar esta apresentação aqui para vocês, eu, para quem não conhece ou não acompanha o meu trabalho, eu formo pessoas mais focadas na parte da gestão de tráfego, mas já ensinei outras áreas também da parte do marketing. E eu tentei entender uma coisa, que é o seguinte. O que é que faz alguém, nesta área do marketing, avançar e ser bem-sucedido? E o que é que faz alguém ficar para trás? Porque uma das coisas que as pessoas se preocupam muito, não sei se já passou pela vossa cabeça, que é, será que esta área um dia não vai estar saturada? Será que não vai ter gente a mais? Será que daqui a pouco, para o que eu me estou a formar, não vão existir muitas pessoas e com isso eu vou ter menos chances de emprego ou de vender no meu negócio? Se toda a gente for para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, como é que vai ser o meu alcance? E o que eu vi ao longo dos últimos anos é que por mais possibilidades que existam, nem toda a gente avança, ou apenas um número pequeno de pessoas avança. Mas isso é uma característica do marketing digital? Não, é uma característica de qualquer área. Quantos não sabem jogar futebol e quantos realmente não são jogadores de futebol? Quantos é que viram profissionais desta área e quantos não continuam amadores? E eu tentei então responder a esta única pergunta nesta minha apresentação. O que é que diferencia um profissional bem-sucedido daquele que não avança? E eu tirei 9 conclusões ao longo dos 17 mil alunos, até fui ali à área de membros ver quantos alunos nós temos nos últimos 5 anos que entraram nos nossos cursos. Estamos a falar de 17 mil alunos espalhados por Portugal e Brasil. Aliás, para quem procurar algum conteúdo meu na internet, em algumas situações vocês vão-me ver falar com o sotaque brasileiro, em outras com o sotaque de português de Portugal. Eu nasci no Brasil, vim para Portugal com 3 anos. Mas nasci no Brasil e acabo por ter grande público também a partir de lá. Então, o que é que essas pessoas que são bem-sucedidas nesta área fazem? O que é que vocês devem aplicar também no vosso negócio? A primeira deles que está em escassez no mundo e no mercado profissional: paciência. Eu vejo que a maioria das pessoas começa no marketing digital e porque o marketing digital também proporciona isso, que é uma comparação constante. A maioria das pessoas hoje em dia não tem a mínima paciência para esperar resultados. No outro dia, entrou um aluno, começou a estudar comigo e ao fim de 15 dias manda-me uma mensagem: Luciano, estou desesperado. Mas eu pensei, desesperado é uma palavra muito forte.
estou há 15 dias à procura de clientes e não consegui. Eu disse assim, meu amigo, senta aqui, vamos conversar um bocadinho. 15 dias, sabes o que é que se faz 15 dias? Em 15 dias, nem a fazer arroz tu ficas bom. Quanto mais em alguma área do marketing digital. Então, eu vejo que hoje em dia, como tudo está tão fácil, todo o prazer está tão acessível a um simples clique, a um vídeo de 10 segundos, de 20 segundos, a parte da paciência para as pessoas aplicarem, testarem, colherem resultados, ela está em falta, em muita falta. Tá? Eu vejo isso e vejo que é constante, ela é cada vez pior, porque é cada vez mais fácil, à primeira dificuldade, nós abrimos o telemóvel e recebemos uma dose de dopamina num vídeo do TikTok ou no vídeo do YouTube e com isso deixar para lá aquilo que está a ficar um pouco mais difícil na parte de estudar marketing. E como o Fernando falou muito bem, há cada vez mais pessoas a prometer coisas rápidas, fáceis, de uma hora para outra. Mas será que é culpa dessas pessoas? Ou será que é culpa de que há pessoas que realmente procuram isso e elas próprias querem acreditar nisso também? Que vai existir aquele passe de mágica, aquele mousse instantâneo, que de um momento para o outro vai trazer um enorme conhecimento, não é? Então é um misto entre aquilo que as pessoas oferecem e aquilo que as pessoas procuram. Então é extremamente importante, quando vocês pensarem em trabalhar o marketing digital no vosso negócio, ter paciência. Eu conto sempre a história do meu blog. Quando eu comecei com blogs, eu tinha uma coisa em mente. Eu ia rentabilizar aquele projeto. Mas eu não tinha uma data para rentabilizar aquele projeto. Estamos a falar de 2010. E quando eu comecei a escrever, eu prometi para mim uma coisa. Eu vou escrever um texto por dia para o meu blog. E um texto no blog não tinha menos de 1000 palavras. Eu escrevi um texto por dia durante 360 dias. E no final desse ano ganhei 500 euros com a minha estratégia de crescimento do blog. Mas porquê? Porque eu tinha uma visão lá na frente. Eu sabia que quanto mais eu escrevesse, maiores as chances de posicionar no Google, maior a chance de eu ter uma abrangência maior de palavra-chave, e eu tendo a audiência, a rentabilidade viria mais tarde ou mais cedo. Hoje, o jardim do vizinho está sempre mais verde do que o nosso. Então nós abrimos ali o Instagram e temos sempre alguém a ser bem sucedido da noite para o dia. Então o conselho que eu vos dou quando vocês estudar marketing é o seguinte: não comparem os vossos bastidores com o palco dos outros. Ou seja, as pessoas sempre vão mostrar aquilo de bom que vai acontecer na vida profissional delas ou no negócio delas. Mas poucas vão abrir o Instagram e dizer: hoje o meu dia foi uma porcaria, perdi 2 clientes, não consegui que as minhas campanhas convertessem. Então vocês vocês comparam esse vosso dia-a-dia com aquele post da pessoa extremamente bem-sucedida naquela campanha de cliente. E porquê é que as pessoas fazem isso? Porque as redes sociais influenciam. Então, se nós fazemos um post a celebrar uma vitória de alguma coisa, teremos muitos likes, muitos comentários. Isso no nosso cérebro tem um livro bem interessante. No Brasil chama-se Nação Dopamina, em Portugal chama-se Nação Dopamina, em que mostra como as redes sociais libertam uma grande quantidade de dopamina no nosso cérebro, o que faz com que nos mantenham mais e mais a usar essas redes sociais. Então, este é um primeiro ponto importante. Querem trabalhar com marketing? Tenham paciência. Se vocês tiverem paciência, 90% da concorrência já foi para o saco, como se diz no Brasil. Está bem? Então 90% da concorrência já perdeu por falta de paciência. Então vocês já têm aí um destaque. Outra coisa, outra habilidade muito importante no marketing é reaprender o que já aprendeu. Eu vejo muitas pessoas fechadas àquilo que aprenderam quando estudaram na faculdade ou quando fizeram determinado curso. Eu dou como exemplo o meu livro de Facebook. Ele foi escrito pela primeira vez em 2012. Estamos em 2023. Eu escrevi acho que 6 versões do mesmo livro. Então, praticamente tudo mudou no próprio livro ali do Facebook. E o que eu vi com o tempo é que muitas pessoas ficam presas àquilo que elas aprenderam no passado. A maior habilidade que vocês podem ter a nível profissional numa sociedade que muda tão rápido é a capacidade de reaprender aquilo que vocês já aprenderam. E nessa parte, eu tenho estudado bastante sobre didática e aprendizado ao longo dos últimos 2 anos, principalmente. Estou a querer aprender piano, estou a aprender novas habilidades, idiomas. E uma das coisas que eu acho que me faltou no meu percurso escolar foi ensinarem-me a estudar. Eu só sabia passar nos testes, eu não sabia estudar realmente. E tem sido uma área que eu tenho estudado bastante. Tem um livro muito interessante chamado Aprendendo a Aprender,
da Barbara Walkley, muito interessante, que eu recomendo para qualquer um que pretende crescer profissionalmente. E ele mostra como é que se aprende mais rápido, melhor e de forma que a informação fique mais no longo prazo na nossa memória. Então, a grande diferencial na parte do marketing é reaprender aquilo que já aprenderam. E perante a parte da inteligência artificial, nós temos geralmente dois tipos de pessoas. Aquelas entusiasmadas, que acham que agora sim o mundo mudou completamente, tudo que existia vai acabar, agora tudo vai ser novo. E agora é só inteligência artificial, é só isso que conta. Temos outro tipo de pessoas, aquelas que dizem que o bom continua a ser o papel e caneta, que esta parte de inteligência artificial é modinha, que isto vai passar. Eu, ao longo dos últimos 10 anos, sempre preferi ficar no meio, que é entender o seguinte: existem coisas que não vão mudar, mas como é que eu posso transformar as novas tendências e ajudar naquilo que eu faço atualmente? Então eu não acho que a inteligência artificial vai ser aquele apocalipse no qual os próprios mídias acabam por influenciar bastante, que é, atenção, tudo vai acabar, o seu emprego vai acabar, daqui para a frente você vai ser um incompetente a nível profissional e agora tem que ir para a inteligência artificial, mergulhe num curso de chat GPT de 30 horas e a partir daí tem o seu emprego garantido para o futuro. Também não é assim que funciona. É interessante sim aprender como funciona a ferramenta e utilizá-la como auxílio. Alguém aqui já comprou aqueles robôs aspiradores pela casa? Todos nós compramos aqueles robôs aspiradores pela casa na fé de que nunca mais terei que limpar a minha casa. Não é? Eu comprei. E na inocência fiz outra coisa pior. Eu comprei um que aspira e um que passa pano. Na minha fé de que nunca mais precisaria de me preocupar com essa parte aqui em casa. A verdade é que eu fui entender com o tempo que esses robôs, no máximo, poderiam quebrar um galho, como se fala no Brasil, não dispensariam a minha empregada. Especialmente se vocês forem mulheres, pelo menos no meu caso, a minha namorada ela vai verificar até ao último pedaço de pelo ali, ver se está tudo bem limpinho, etc. Nós homens somos um pouco mais tranquilos nisso. Então os robôs não servem para ela. Para ela o robô é uma incompetência, um desperdício de dinheiro. Então, mas ele é útil em alguns momentos, na qual, semana que a empregada não pode vir, etc. Então é mais ou menos ChatGPT. ChatGPT é o robô que vai aspirar a nossa casa. Então reaprender o que já aprendemos é um grande diferencial. Outra coisa muito importante, clareza daquilo que vocês pretendem. Quando as pessoas me dizem, Luciano, eu vou fazer anúncios no Facebook, a primeira pergunta que eu faço é para quê? E as pessoas respondem com uma pergunta, mas para quê? O quê? Não, mas porquê é que tu vais fazer anúncios no Facebook? Porquê é que tu vais fazer anúncios no Google? Qual é que é o teu objetivo? O que é que tu queres? Então, eu quero aparecer para mais pessoas. Então, geralmente é esta a visão. Então, a visão de muitas pessoas quando fazem tráfego pago é, eu vou comprar um outdoor na internet. Geralmente é esta visão, não há uma clareza daquilo que elas querem. E no marketing, um dos problemas que, e se nós observarmos antigamente, quando alguém ia fazer, e se pegarmos nos históricos da publicidade, quando eles faziam um anúncio de jornal, havia um estudo muito grande da persona, da copy, demorava-se semanas ou meses para escrever um anúncio de uma página de jornal. E hoje em dia as plataformas deixam-nos criar um anúncio com meia dúzia de cliques. E ainda por cima deixam-nos publicar gratuitamente. Então nós perdemos um pouco a clareza daquilo que nós queremos com o marketing. Então quando nós pensamos em tendências do marketing digital, levem sempre a esta pergunta, que é: o que é que eu quero conseguir com isto, com esta ação de marketing que eu vou fazer? Ok, eu quero leads, mas leads a que preço? Quantas leads eu quero? Quanto eu vou investir? Quanto vai me custar cada lead? Esta clareza, ela é muito importante. E a maioria dos donos dos negócios não faz a mínima, mas a mínima ideia do que é que eles querem com o marketing digital deles. A mínima. Geralmente, eles vão começar um site porque eles viram que o concorrente tem, ou porque um amigo falou que fez um site e está a ter muitas visitas. Eles não têm clareza dos negócios. Então, quem for trabalhar nesta área, já saiba que vocês vão ser, provavelmente, vamos imaginar, na gestão de tráfego ou na gestão de redes sociais, vocês vão ser contratados para uma função específica. Mas vocês vão precisar, na maioria das vezes, trazer muito mais do que essa função específica. Porque só a execução das tarefas não vai ser o suficiente para vender na internet. Está bem? Ok? Então, ter clareza daquilo que se pretende e quem for trabalhar nesta área, trazer isso para o cliente, trazer perguntas. E vocês vão ver que na maioria dos donos de negócios eles não vão saber responder.
Outra coisa que é importante no marketing, ter bem clareza do funil e das métricas. Todos aqui sabem com clareza, respondam-me no chat para eu não me sentir sozinho aqui. Vocês sabem com clareza o que é um funil de marketing? Tem que estar claro na vossa cabeça o que é um funil de marketing no vosso negócio, ou se vocês fossem trabalhar com clientes. Vocês têm clareza? Sim, Ricardo? Está claro? Ótimo, Tânia. Que bom. Fico mais tranquilo. Está bem claro para toda a gente? Ótimo. Isto é muito importante. Tenho noção. Por quê? Porque aí depois, quando nós começamos com um negócio ou com um negócio novo, nós precisamos muitas vezes trazer isso também para o nosso cliente, porque ele não tem noção. A maioria dos donos de negócios, quando nós trabalhamos, e o Instagram trouxe muito isso, o Facebook não tinha tanto, o Instagram trouxe um pouco mais, que é, quando eles contratam os meus alunos na parte da gestão de tráfego, muitos clientes querem mais seguidores no Instagram. É isto que eles querem. Porque eles acham, não sei de onde, mas que com mais seguidores, automaticamente eles terão mais vendas. Esta é a conta básica que eles fazem. E há muita gente, eu tenho 140 mil seguidores no meu Instagram, e às vezes encontro-me com algumas pessoas que não são do bem. E eles, qual é que é o teu Instagram? Não sei, este aqui. 140 mil com tantos seguidores, quanto é que tu ganhas por seguidor? É a primeira pergunta que me fazem, geralmente. Então, esta é a percepção. Então, a maioria dos negócios não tem esta noção de que seguidores não significa automaticamente vendas. Pode significar, obviamente pode significar mais vendas, mas às vezes pode não significar nada também. Está bem? Então é muito importante ter esta clareza deste funil, tanto dono de negócio como vocês vão trabalhar com donos de negócios. Outra coisa, ter clareza de com quem nós estamos a falar. Se vocês chegarem para a maioria dos donos de negócio e perguntarem qual é que é o teu público-alvo, o que é que a maioria deles respondem? É toda a gente. Desde os 18 aos 80 anos, homens e mulheres. Esta é a resposta que vocês vão ter também em 99% dos casos. Tá? E isto é só em Portugal? Não. Mas se compararmos, por exemplo, Portugal aos Estados Unidos ou até ao próprio Brasil, nós vemos que Portugal ainda está há alguns anos atrás, nesta parte. Se falares com muitos empresários brasileiros, há muitos já têm a clareza. Não todos, obviamente, e nunca vão existir todos. Mas alguns já têm estas clarezas. Está bem? Então, ter uma clareza, saber fazer coisas simples como definir dores e desejos, definir um mapa da empatia desse cliente, definir as fases de compra desse cliente, quando é que ele está pronto para comprar, quando é que ele está a buscar temas que são à volta daquele nosso tema principal, e isto é extremamente importante. Está bem? Outra coisa no marketing digital é entender que ferramenta não faz milagre. Tá? Ferramenta é um auxílio. Eu faço um post no meu Instagram, ou faço um vídeo no YouTube, ou faço um post no blog, a falar sobre ferramentas, aquele bomba de visualizações. As pessoas querem listas de ferramentas. E se for no Instagram, elas querem aquela lista de ferramentas para salvar aquele post, para depois nunca mais verem. Mas é o que geralmente as pessoas querem. É uma lista de posts para salvarem no Instagram. E eu sei que vocês muitas vezes salvam um monte de coisas que depois nunca mais vêm. É normal, é um comportamento do utilizador. Aliás, quando uma rede social lança uma novidade, em que a novidade é um botão para salvar, eu já sei, olha, aqui está um botão que muita gente vai salvar um monte de coisa e depois não vão ver lá na frente. Tá? Mas assim, ferramentas não fazem milagres, elas são um auxílio no vosso trabalho. Outra coisa, se há um dos problemas que as pessoas têm quando querem aprender algo de marketing digital é querer aprender um monte de coisas de cada vez, de uma vez só. Eu quero aprender anúncios de Facebook, depois quero aprender anúncios de Google, depois quero aprender anúncios de TikTok. Turma, se vocês forem bons só numa coisa, é o suficiente muitas vezes. Eu sou muito bom em tráfego no Facebook e Instagram, uso lá o Meta. Ótimo. Vocês não precisam de saber todas. Então este é um ponto muito importante. Sejam muito bons. Até porque se vocês forem muito bons numa, adaptarem-se às outras é muito tranquilo. Porque elas seguem mais ou menos a mesma lógica na hora de subir campanhas. Então muito cuidado. E quando vocês começarem a trabalhar online, preparem-se porque o algoritmo vai entender que vocês querem profissões online, digitais, e vai-vos aparecer um monte de possibilidades. É PLR, é afiliado, é curso disto, curso daquilo. E foco. Foco é uma coisa extremamente importante. Aqueles alunos que vão bem, eles focam-se muito numa coisa. Aqueles que vão mal, estudam um monte de coisas e ficam satisfeitos por estudar um monte de coisa. Mas eles acabam por não ser bons em nada. Eles ficam mais ou menos como um pato. Voam mais ou menos, nadam mais ou menos,
mas nunca realmente são bons numa área específica. Outra coisa que eu vejo que faz a diferença de quem cresce na parte do marketing digital, o nicho de atuação. Não adianta, vocês podem ser os melhores profissionais do mundo, mas se aquele nicho de negócio não tem uma margem de lucro interessante, não tem um grande volume de clientes em potencial, vocês podem tentar o máximo captar leads para aquele negócio, que ele não vai gerar resultado. Então, estar no nicho certo de atuação, ter clientes no nicho certo é extremamente importante. Extremamente importante. Então, analisem o quê numa área de negócio? Margem de lucro. É uma área de negócios que tem margem de lucro ou não? Porque, sei lá, se eu vou trabalhar com um cliente que vende artesanato, eu não vou poder cobrar o mesmo valor do que um cliente que é médico, do que um cliente que vende automóveis, porque a margem dele é menor. Então, o nicho de atuação conta muito, muito mesmo, e faz muita diferença. E, por último, capacidade de teste. Se há coisa que a internet nos trouxe é a capacidade de testar. Quais são os melhores anúncios, quais são os melhores vídeos. Só para vocês terem ideia, cada vez que abrimos aqui uma turma, eu, Luciano, gravo 80 anúncios. 40 na horizontal, 40 na vertical. Eu gravo 80 anúncios. É uma chatice fazer todos estes testes? É. Mas eu digo, um anúncio é a diferença entre vocês pagarem 3 vezes menos ou 4 vezes menos por cada novo cliente. A questão é qual anúncio é. E por isso nós temos que testar vários até descobrir qual é aquele. Luciano, qual é a quantidade certa? O máximo que vocês puderem. Porque às vezes trocar um fundo preto por um fundo branco dobra a quantidade de cliques daquele anúncio, que diminui o custo por lead para metade trocando um fundo. O que é que eu vejo às vezes? O pessoal sobe uma campanha de Facebook com uma imagem. E aquilo não dá certo, a pessoa não sabe se foi do objetivo da campanha, se foi da segmentação, se foi da idade, se foi do anúncio, se foi do texto. Então temos de testar vários anúncios de forma diferente. Está bem? Eu vou parar de partilhar aqui e da minha apresentação para abrirmos ao Q&A, porque senão, se eu me deixa falar, eu falo aqui durante 2 horas. Então, espero que tenha elucidado para onde é que vocês devem ir quando quiserem começar a trabalhar no marketing digital e quais erros não cometer nesta fase. Obrigado. Obrigado, Luciano. Enfim, obrigado a ambos, quer ao Fernando Félix, quer ao Luciano da Roça, enfim, por esta complementariedade das comunicações, enfim, e é claro, enfim, esta pergunta, não é? Como é que vai ser daqui a 10 anos, não é? O que é que se mantém, o que é que altera, enfim, fazemos-la em muitas áreas, não é? Quais são as profissões do futuro daqui a 10 anos, por exemplo, enfim, o que vai aparecer ou o que deixa de aparecer. Enfim, nós não há 10, mas se calhar para aí há 13 a 14, havia profissões, enfim, que ainda não existiam, não é? Pronto, e sabemos disso e provavelmente já ouvimos vários exemplos. Relativamente às empresas também, enfim, sabemos que o mercado é extremamente dinâmico, enfim, hoje a competição não é local, nem sequer nacional, ela é internacional e há áreas em que pensamos que se calhar estamos numa bolha, protegidos, e depois há ali uma área vizinha que tem um desenvolvimento tal que tem um grande impacto connosco. Vimos isso, não é? Por exemplo, a Uber, não é? Relativamente ao mercado dos táxis, parecia que, enfim, que é um mercado blindado, com licenças geograficamente distribuídas, etc. E depois surge um outro negócio com base nas plataformas digitais e que teve aqui uma escalada tal que teve um impacto medonho no próprio setor, deste caso, dos táxis. Bom, posto isto, enfim, olhando aqui para o nosso chat, ainda não temos aqui propriamente perguntas. Há quem tenha previsto alguma experiência na área do marketing digital, enfim, eventualmente pelas mensagens antevejo que outros talvez não. Enfim, e várias são aqui as perguntas que podemos colocar. Quer, digamos, no âmbito da própria formação, ou seja, o que é que nós podemos dizer a um aluno de marketing, o que é que podemos dizer, por exemplo, em termos de formação, em termos de complementariedade de competências, a um aluno de marketing,
ou aluno da área, vou-lhe chamar de gestão, da economia, das finanças, assim, mais perto da área dos negócios e o outro. Por isso fica aqui, digamos, essa pergunta aos nossos oradores afinal, um profissional, olhando aqui para os recursos humanos, para o profissional que quer trabalhar nenhuma destas áreas, que ela é vasta, é rica, né? Enfim, e que, como aqui nos foi dito pelo Luciano, enfim, não devemos ter a ambição de aprender tudo de uma só vez, mas enfim, criar aqui um plano, não é? Eventualmente a vários meses para ir criando competências, ou vários anos para ir criando competências, o que é que podemos dizer em termos de formação, ou complementariedade de formação, que é alguém que já está na área, escolhe a área do marketing ou afins, ou que está na área, digamos, da gestão, ou aqueles que não estão nestas áreas mais, digamos, das empresas, mas que querem trabalhar numa empresa, que tipo de formação complementar devem ter? Primeira pergunta. Uma outra, agora virando aqui para o mercado de trabalho, virando aqui para as empresas, enfim, e sabendo que boa parte dos nossos setores é no âmbito de micros e pequenas e médias empresas, e vimos aqui em ambas as comunicações, fica aqui a segunda pergunta, afinal, o que é que deve ter em atenção o empresário quando pensa, quando quer ou melhorar, ou talvez iniciar suas, vamos assumir que muitas já estão, não é? Digamos, na área do digital, enfim, não queria chamar aqui no marketing digital, não é? Mas, enfim, já estão aqui a utilizar ferramentas do digital, ao fim e ao cabo, como é que se devem preparar? Ou seja, e aqui o preparar o desafio que vos coloco é dar-nos aqui algumas pistas, antes de eventualmente contactar uma empresa, um profissional de marketing, ou de o contratar para dentro da empresa, ou contactar uma empresa para fazer esse trabalho, desenvolver a sua estratégia, que cuidados deve ter o empresário para preparar a sua empresa para, não é? Porque tivemos aqui a dúvida, falta muitas vezes o planeamento estratégico, enfim, até mesmo o marketing estratégico, falta-nos esta visão estratégica. Depois, às vezes, falta ter a linguagem, não é? E aqui foi o exemplo, não é, que foi dado também pelo Fernando Félix, enfim, com a questão do carregador, do transformador, que às vezes a linguagem que eu tenho técnica como referência XPTO não é aquela que o cliente faz, procura no site. Enfim, por isso, eu internamente, o que é que eu tenho aqui de preparar, digamos assim, para depois, quando falar com o estratega de marketing, desenhar aqui, digamos, a jornada do consumidor, mas eu internamente já fazia aqui algum trabalho. Por isso, esta será a segunda pergunta. Enfim, não tenho aqui nenhuma ordem em particular, mas, calhar, enfim, seguindo aqui a ordem das apresentações, lançava ao Fernando Félix, digamos, uma resposta breve a estas duas questões, uma na área da formação, enfim, e outra na área do empresário, das empresas, e depois, então, o Luciano, por favor. Ora, formação. O curso académico deve seguir, na minha perspectiva, sempre para abrir horizontes. E, portanto, acho que as bases têm que ser aí. A partir desse momento, eu acho que qualquer pessoa que se queira profissionalizar nesta área, e concordo a 100% com o Luciano, não pode ser em tudo. Tem que tentar escolher uma coisa que gosto muito de fazer e que se aplique naquela coisa. E com isso, nós temos centenas de sítios que têm cursos fantásticos, que têm escolas boas, que podem ser todos online agora, quase todos já podem ser online. Aquilo que eu digo a especialização é importante. Dentro da minha agência, a equipa de marketing, que é bastante pessoas, tem gente muito específica em muitas áreas, para eu ter a certeza que nós temos a capacidade certa naquilo. Posso-vos dizer que há pessoas que são experts em fazer anúncios no LinkedIn. Porque aquilo é uma plataforma grande. Depois tenho outros que são muito mais experts em fazer anúncios no Google, e porque têm outras características especiais que eles têm que atender. Portanto, aquilo que eu diria era, decidir se querem fazer a parte de gestão e criação de conteúdo, é uma área, criação de conteúdo. Outra, marketing de performance é outra área. Portanto, estamos a falar performance, paid media, anúncios pagos, etc. E depois ainda há outra, que é a parte estratégica. E sim, também é preciso isso para sermos bons. É preciso sabermos como fazer uma estratégia. Fazer uma estratégia não é só pegar em pontinhos e escrever num papel. É o início, mas tem que haver aqui algo mais por trás disto. Portanto, eu punho estas três assim claramente em cima da mesa. Em relação às empresas, realmente o tecido português, principalmente o tecido empresarial português, tem ainda aquela perspectiva de que tudo deve ser feito dentro de portas. Portanto, eu quero contratar alguém, é para dentro de portas. Eu quero contratar alguém, é para dentro de portas. Eu quero ter uma mais-valia na minha empresa, é para dentro de portas. E estas áreas tecnológicas
Infelizmente não se coadunam com isso, porque eu dentro de portas tenho que ter alguém que saiba comunicar bem o que a empresa quer. Pode ser o dono da empresa, mas acima de tudo uma equipa multidisciplinar vai nos dar mais valias do que apenas uma pessoa, porque senão o que é que fazem? Espremem um profissional do marketing ao máximo e ele não consegue fazer nada de jeito. Porque vão-lhe pedir para ele fazer os anúncios, as criatividades, a estratégia, não sei o quê, o negócio e as vendas. E não dá, pronto. E pior, eles fazem isto sem nenhum desmérito e vão buscar alguém para um estágio curricular ou para um estágio profissional. Ainda é pior, quer dizer, estão a pôr alguém que não tem experiência nenhuma a fazer 7 funções ao mesmo tempo. Então o que é que eu diria? Os donos das empresas têm que entender que a perspectiva de ser patrão e diretor já acabou, não é? Isso já mudou. E antigamente os patrões punham pessoas a trabalhar, os diretores lideram. Liderar significa saber para onde vamos. Então é preciso que os donos das empresas leiam sobre o que está a acontecer. Não fiquem com a percepção, como eu disse há um bocado, que não é por lerem 2 ou 3 coisas no LinkedIn, não sei o quê, que agora são experts. Não tomem essa arrogância em cima deles, porque senão isso corre mal. Mas ler, aprenderem para depois saber pedir, para depois fazer a pergunta certa. E aí sim, podem começar com uma experiência como agência e a seguir contratar para dentro de portas. Porquê? Vão perceber quais são as mais-valias que eles precisam ter dentro de portas. E isso é o mix perfeito. Uma equipa interna que entenda bem o negócio e que dê as luzes certas e depois pessoas que não tenham, podem não ser empresas para ser freelancers, individuais, não interessa, que sejam específicas, muito técnicas e que nos ajudem numa determinada coisa. Olha, vou escalar aqui o meu SEO e o meu site. É uma jornada, não é preciso ser todos os dias. Portanto, eu sei que isto não é uma resposta de sim e não e de mais uma vez do que é correto, mas eu acredito que a abordagem nesta área tem que ser mesmo holística. Percebermos um bocado de tudo e depois percebermos onde devemos investir o nosso tempo, recurso e dinheiro, como é óbvio. Obrigado. Luciano, por favor. Ok, vou tentar complementar aqui um pouco da informação, pegando na parte da formação. O que é que eu vejo? Esta área do digital é muito importante. A prática precisa andar de mãos dadas com a teoria. Ou seja, se nós sentamos ali e tentamos aprender, sei lá, sobre anúncios de Facebook, até posso ver a aula e aquilo vai fazer total sentido para mim. Mas quando eu abrir a ferramenta e eu tentar subir aquelas campanhas, é outra história, porque tem outras particularidades. Então, esse é o primeiro ponto. Esta área do marketing tem que estar muito, mas muito ligada à questão prática. O que é que eu vejo muitas vezes? A desculpa perfeita do perfeccionismo. Não, eu vou fazer quando eu souber fazer tudo perfeitamente. Isso não há tempo e não há espaço. E por isso é que muitas vezes a malta... Qual é que é a diferença entre a malta que nasceu com a internet e a malta que não nasceu com a internet? A malta que nasceu com a internet está habituada a... eles sabem que eles precisam clicar errado para clicar certo. Então, desde pequenos, eles estão habituados a fechar anúncios, a clicar em coisas, e eles entendem que, clicando nas coisas erradas, eles vão achar a coisa certa. Quem não nasceu com a internet foi educado da forma contrária, que é o seguinte: olha, não mexas aí, não faças asneira, vais pôr a casa a arder, vais-te queimar, não mexas nas coisas. Então, isto depois é levado um pouco para a parte do digital, que é, a pessoa fica a pensar, eu tenho medo de clicar e fazer alguma coisa errada. Então, quem não nasceu com a internet precisa de adaptar a sua forma de aprender à internet. E é o seguinte, internet é clicar até errar. Então, essa prática, ela é extremamente importante. O que é que diferencia também um bom profissional e turma? É o seguinte, existem vários níveis de profissionais. Eu sei porque eu formo e eu contrato. Que níveis são esses? Tem aqueles que não têm paciência e desistem rápido. Ótimo, esses aí já são excluídos. Existem aqueles que aprendem a mexer na ferramenta, mas não aprendem a pensar. E a diferença entre a pessoa que sabe pensar e a que sabe executar é enorme. Aquela pessoa que sabe só executar, essa sim, tem que temer a inteligência artificial. Porque coisas em que não é preciso pensar muito, a inteligência artificial vai lá e faz. Agora, aquele que pensa na estratégia, no contexto, no público-alvo, que faz testes, que olha para os dados, esse é um profissional difícil. Só que o digital vem com outra coisa, que é, eu preciso ser proativo naquilo que eu vou fazer e não reativo.
E acontece, muitos profissionais de marketing, eu vou fazer aquilo que o cliente me pediu para fazer. Ele pediu para fazer 3 posts por semana, é isso que eu vou fazer. Só que o bom profissional, o que é que ele faz? Ele olha para o conteúdo e tenta entender, olha, este primeiro post que eu fiz não gerou uma interação constante, interessante. Deixa-me aqui publicar outro, aproveitar o timing. Eu combinei 3, mas vou publicar 5 esta semana e eu vou aprender. É a pessoa que tem visão lá na frente. A pessoa que tem visão lá atrás é o seguinte, não, só me pagaram 3, só vou fazer 3. Esse aí vai ser corrido. Esse aí vai ser corrido pela inteligência artificial. Podem ter a certeza. Tá? Esse aí sim. Tá? Então, são alguns conselhos que eu daria para a parte profissional. Para a parte dos donos de negócios é o seguinte, eu aprendi há uns anos com um cliente que eu tinha da Rússia e ele me disse uma coisa muito interessante, que é, Luciano, se tu queres delegar alguma coisa, tens de ter pelo menos uma noção de como é que ela funciona. E o que é que isso significa? A minha câmera vai fechar a cada 30 minutos porque ela é fotografia, ela faz isto aqui. Se pudesse, teria comprado outra, mas enfim. E o que é que ele me disse? Luciano, queres delegar alguma coisa? Tens de ter pelo menos uma noção de como ela funciona. Então, se vocês como donos de negócios querem trabalhar a parte do marketing digital, leiam sobre o assunto, façam os cursos. Não quer dizer que é para vocês executarem, mas é para vocês falarem a mesma língua do que a pessoa que está a executar. Isso vai ajudar muito o trabalho dela, vai facilitar muito o trabalho dela, porque vocês vão ter a entender o que ela está a fazer e com isso tudo flui melhor. Não, eu vou contratar aquela pessoa para não ter que pensar no assunto. Isso é um pensamento também que já não cabe hoje em dia. Então essa história de eu sou dono do negócio, eu fiz uma faculdade, eu não preciso estudar, vocês vão ter que estudar para o resto da vossa vida. Já aviso, de antemão, vão ter que estudar para o resto da vossa vida. Não quer dizer que têm que estudar intensamente todos os dias, mas sim vão ter que estudar para o resto da vossa vida. Isso é clarinho como a água. Tá? Não há dúvidas disso. Então essas seriam as minhas 2 respostas para as 2 áreas. Obrigado, Luciano. Obrigado. Enfim, eu vou aqui pegar em algumas questões que estão aqui no chat. Enfim, espero que tenha percorrido todas. Uma delas, enfim, talvez direcionada aqui ao Fernando Félix, porque enfim, foi ele que trouxe aqui na apresentação a sigla. Enfim, quando nos apresentou aqui, digamos, que os sites deviam ter aqui o conteúdo relevante, o COO, enfim, aqui o CTA, né, a recolha de dados, enfim. Há aqui no chat quem nos pergunta o que é o CEO. Fernando. Sim. E foi explicar. Sim, eu entendi. Pronto, é capaz de ser uma das coisas mais difíceis de explicar e de atingir, mas vamos lá. SEO quer dizer Search Engine Optimization. Então como é que o conteúdo que eu inseri no meu site é visto por um motor de busca. Entenda-se, Google, mas o Bing também tem aqui relevância, apesar de ser um motor com menos expressão. Então, o SEO apesar de eu inserir conteúdos da minha maneira, o Google interpreta-os de outra forma. Então, um título do meu site, por exemplo, tem que estar em perfeita coordenação com a primeira coisa que o meu site diz quando eu entro naquela página. Vamos voltar àquilo das torneiras, não sei porque, mas vou ficar naquilo das torneiras que eu falei há um bocado, porque acho que é muito básico, acho que as pessoas entendem, e eu aqui há pouco tempo andei à procura de uma coisa dessas e por isso deparei-me com montes de erros nisso. Vamos lá ver aqui uma coisa. Então a minha empresa vende adaptadores de torneiras, não é? O título do meu site deve ser adaptadores de torneiras. É muito mais importante que a minha marca, entendem? Porque ninguém conhece a minha marca, porque não é normal as pessoas terem na sua lista de favoritos o nome de empresas que têm adaptadores de torneiras. Ninguém faz isto, ninguém decora essas marcas. Já a gente decorar as marcas todas que tem na cabeça é um impacto brutal para elas. Então, o título dessa empresa tem que ser adaptadores de torneiras. Quando eu entro na minha primeira página, eu devia ter uma coisa a dizer: nós vendemos os melhores adaptadores de torneiras. E o URL, o link do meu site, devia ser qualquer coisa.pt, a minha marca, às vezes nem sempre tem que ser igualzinha ao que eu vendo, /adaptadores de torneiras. E porquê isto? O Google, quando encontrar o meu site, se alguém clicar nele e não o abandonar, o que o Google vai entender é: espera aí, esta pessoa escreveu adaptadores de torneiras no Google e eu dei-lhe 1000 resultados. Ela clicou neste e ficou lá mais tempo, isto deve ser importante. E isto permite aumentar aquilo que nós chamamos PageRank. Esse PageRank significa estar nas primeiras posições do Google. Normalmente, nunca se deve apontar para as primeiras posições do Google, porque pode-se demorar anos
a atingir as primeiras posições do Google com uma expressão, adaptadores de torneiras. A seguir, eu tenho que entender se o que o meu público procura é mesmo aquilo que eu estou a encontrar, porque eu depois posso cometer um erro de eles chegarem lá e não ter nada daquilo para vender e depois isto ser um problema. Então, o SEO, na realidade, é uma relação de 3 fatores. O que as pessoas procuram, o que o meu site tem e o que o Google lê. A estes 3 elementos, nós consideramos um bom SEO. Pronto. Acho que esta é a maneira mais simples de eu explicar isto. Posso-vos dizer que o SEO tem que ser aplicado palavra a palavra, ou seja, expressão a expressão, língua a língua e país a país. Então, se eu tiver um projeto que tenha 3 línguas em não sei quantos países, eu tenho que fazer este trabalho para cada um deles. Para quê? Para que a mesma expressão aqui, ou em Itália, ou em França, atinjam as mesmas posições dentro daqueles países. A juntar aqui um bocado ao barulho para complicar aqui mais, a concorrência. Epá, se eu tiver a vender aquilo que ninguém tem e toda a gente quer, esqueçam o SEO para lá, vocês vão ter sempre sucesso. Agora, se eu tiver a vender uma coisa que toda a gente tem, a minha taxa de concorrência é mais alta e eu vou ter mais dificuldade. Ok? Espero ter ajudado. Não, está ótimo. Da minha parte, penso que foi fantástica a explicação com este, digamos, este triângulo em que cada uma destas áreas no seu todo tem que convergir. Se quisermos, temos aqui a visibilidade exatamente ao nível da empresa. Não, fantástico. Aqui tem uma outra pergunta. Enfim, há aqui 2 perguntas. Uma diz-nos o seguinte: o que produz mais efeito, uma campanha com resultados virais ou uma campanha orgânica? Luciano, o que podemos dizer aqui das campanhas virais, não é? Como forma de criar visibilidade, mas depois, se calhar, digamos, em termos do todo, da estratégia do todo, não é? Pode não haver aqui uma campanha orgânica, nomeadamente, se for o caso, com a parte, digamos, o marketing tradicional, e se caso a empresa, enfim, tenha também uma presença física, enfim, e com o marketing digital. O que é que, enfim, resultados virais, campanhas orgânicas, o que é que pode aqui impulsionar um resultado viral depois no contexto de toda a estratégia do marketing? Eu digo do marketing, não digo apenas do marketing digital, em toda a estratégia do marketing da empresa. Se eu conseguisse decidir se uma campanha é viral ou não, eu só faria campanhas virais. Virais, Seria ótimo. a melhor coisa do mundo. Seria campanhas virais o tempo inteiro. Não há uma forma de nós controlarmos se algo vai ser viral ou não, e as chances são mínimas, não é? Então é assim, se nós publicamos conteúdo a pensar no viral, vamos nos frustrar muito rápido. O que é muito importante? Campanhas orgânicas, resultados virais, só para quem não sabe, ponto todos no mesmo patamar, é quando nós conseguimos criar algo que depois as próprias pessoas partilham, geram uma viralização pela internet, e as pessoas, por livre e espontânea vontade, vão partilhando aquela campanha. Já uma campanha orgânica é quando nós publicamos, sei lá, alguma coisa no Instagram para os nossos seguidores e não pagamos nada por isso. Então aquilo é uma campanha orgânica. É o seguinte, e outra coisa... Eu acho que quando nós pensarmos em marketing, nós devemos pensar o seguinte: devemos fazer, qual é que é o grande problema, geralmente, do pessoal que começa a trabalhar marketing? É a pessoa quer inventar. Ou seja, quer inventar. Eu quero ou uma campanha viral, orgânico. Turma, marketing, ele é complexo e ele é simples ao mesmo tempo. Só que o difícil é manter no simples. Quando o Fernando estava a explicar a parte de SEO, quando eu contrato redatores para SEO, o mais difícil é manter o redator de SEO a fazer o simples, que é o seguinte: o que é que as pessoas estão a pesquisar? Escreve sobre isto. Mas o que é que há sobre aquilo? Escreve sobre isto. É isto que as pessoas estão a pesquisar, não inventes a roda. Mas eu no outro dia li um texto muito... A chance de nós escrevermos um texto muito bom ou algo que vai ser viral é mínima. Então assim, o importante é manter... Se vocês fizerem o básico bem feito, vão estar à frente de 99% das pessoas. Então, assim, quando eu penso na parte de campanhas, de criação de campanha, e na parte orgânica, é entender o seguinte: ok, quem é o meu... Primeiro, onde é que está o meu público? Em quais redes sociais está o meu público? É nesta e nesta. Ótimo. Que tipo de conteúdos o meu público gosta de consumir nas redes sociais? É isto e isto. Ótimo. Com que frequência eu vou publicar esse conteúdo? Ótimo. Quais são as minhas métricas para entender se o meu conteúdo está a dar certo ou não? Ótimo. É isto. Só que é isto feito ao longo de vários meses. Esta é que é a grande dificuldade.
É fazer isto ao longo de vários meses, entender o que funcionou, melhorar, entender o que funcionou, melhorar, tirar o que não interessa. Eu recebo muitas vezes no meu Instagram, Luciano, há aqui algo suspeito, principalmente quando eu faço campanhas para o público frio, há aqui algo suspeito, tens aqui 140 mil e a tua taxa de interação é esta, tem aqui algo errado. Não é isso, meu amigo. É que o meu objetivo com o meu Instagram é captar leads. Se eu publicar uma foto sem camisola, sem na praia, com certeza eu tenho mais likes, mas não tenho leads. Então não me interessa. Só que para o olho de quem não está treinado na parte do marketing, o que interessa ali são os likes ou são os comentários. Então, eu acho que é... Sónia, voltando um bocadinho à tua pergunta, não acho que tens que decidir entre um ou outro, tens que decidir o básico, que é onde eu vou estar, com quem eu vou falar, com que frequência eu vou falar, quais são as métricas de acompanhamento. Tendo isto definido, é manter esse trabalho e melhorar ao longo de meses. Esse é o trabalho que deves fazer. Obrigado, Luciano. Eu se calhar vou aproveitar, enfim, não sei, provavelmente estão aqui connosco pessoas que podem não ser da área do marketing ou até da área da gestão, e aqui falou-se nessa diferença dos likes e das leads, né? E dos leads e de contrato, e dos leads e de vendas, enfim. Luciano, podes-nos dizer aqui, digamos, nós, o que é uma lead, quer dizer, enfim... Muito obrigado por me lembrar que às vezes a gente está na área e fala para nós o que é óbvio, mas para quem está a iniciar não é, então obrigado pela lembrança. Então assim, lead é quando nós capturamos um contato, se possa ser ele o e-mail, o telefone ou ambos, de uma pessoa que será a princípio o nosso potencial cliente. Então quando, por exemplo, eu quero fazer se eu tenho uma aula em direto na próxima semana, ou vamos dar o exemplo aqui da própria aula, manda um formulário e as pessoas se inscrevem e assistem à aula. Caso depois, sei lá, queira-se vender um produto depois, vocês são uma lead que foi capturada por esta aula, está bem? Então a lead são tudo que sejam potenciais contatos para o nosso negócio. Há negócios que capturam leads para o Messenger, para o WhatsApp, mas o mais comum é o telefone ou o e-mail. E são extremamente importantes. E, no fundo, são eles que alimentam a maioria dos negócios. Para que é que muitas empresas criam um site? Para poder capturar leads. Por que é que muitas empresas criam conteúdo? Para poder capturar leads. Então, ele é o principal ponto. Ninguém cria, ou muito raramente se cria um site, a não ser que se viva de publicidade, para se ganhar visitas. Eu vou criar um site na minha empresa para ganhar visitas. As visitas, se não forem rentabilizadas, criar conteúdo tem um custo, tem de tempo, tem de trabalho, tem um custo de oportunidade, então ele tem que ser compensado de alguma forma. Eu vou dar um exemplo, há pouco tempo nós começamos um projeto com um blog, desde o início eu estou a metrificar quantas leads estão a entrar, por quais artigos estão a entrar leads e a qualidade dessas leads, porque isso para mim é o que me interessa. Às vezes é muito interessante, eu posso ter um blog que traz muitas visitas, e um artigo do blog traz muitas visitas, e outro artigo do blog traz poucas visitas. Aquele artigo que traz poucas visitas, às vezes traz mais leads do que aquele artigo do blog que traz muitas visitas. Tá? Então, leads são isto, são potenciais clientes na qual nós temos alguma captura de contato. Obrigado. Ou seja, uma captura de contacto voluntário, ou seja, o visitante do site, voluntariamente... Não dá para ir roubar leads, não dá para ir comprar leads e a comprar esses pacotes voluntariamente, ou solicitou informação, ou fez assim, enfim, algo que possa depois... Ou por livre e espontânea versão, quer ter acesso a esta ferramenta, então deixa o seu e-mail. Pronto, exatamente, também funciona. Pronto, deixar isto claro, enfim, lead é quando já da parte de eventual um potencial interessado ou interessado, né? Ele fez algo que faculta o contacto para depois a empresa entrar em contato com ele. Peço aqui a redundância. Bom, enfim, nós estamos aqui no nosso tempo, já passamos aqui, enfim, a indicação das 16h35 minutos, mas naturalmente eu não posso deixar aqui de pegar aqui também numa questão que o Luís Prenda nos coloca, enfim, relativamente ao marketing, enfim, e agora à expansão que traz o marketing com estas novas ferramentas, e pegando na questão que ele coloca, pensar também aqui em duas coisas. Uma que, enfim, que queremos um marketing cada vez mais humanizado, mais personalizado. O que é certo é que também temos um mundo em mudança, mas que, enfim, queremos que o marketing e as empresas também sejam flexíveis, que se adaptam a esta rápida mudança, mas fica aqui a questão. Bom, mas se queremos rápida mudança, a resposta rápida, se queremos humanização das estratégias de marketing, como é que se encaixa aqui o chatbot como o primeiro contacto, às vezes no site, não é? Enfim, como é que o primeiro contacto numa estratégia que se quer humanizada, enfim, flexível, e o que temos é, passa a expressão, um robô com o qual vamos dialogar. Pronto, e aqui, digamos, deixo-vos a voz
esta questão e peço que possam introduzir o tema aqui da inteligência artificial na questão do marketing digital, até porque já começam a surgir, digamos, até alguns avisos, não é? Que através da inteligência artificial podemos ter aqui, digamos, há algumas, como é que é dizer, eu não digo vírus, mas enfim, aqui há algumas campanhas não, enfim, duvidosas, não é? Digamos assim, algumas mensagens duvidosas chegar a telemóveis, por exemplo, não é? Mas aqui vamos focar no que é positivo. Como é que o chatbot, perdão, humaniza, se é que é isso, ou contradiz, como é que é esta relação do chatbot com a humanização e a customização das campanhas de marketing, enfim, com condução, porque nem todas às vezes ocorre assim, enfim, e depois outra questão, como é que a inteligência artificial pode aqui, quer alavancar a criação de valor por parte da empresa e da estratégia de marketing em si, mas também da parte do cliente, que cuidados poderá ter que ter. Não sei, talvez o Félix, que já desmarcou aqui. Então sim, então vai, eu vou começar. Então, vamos lá olhar para o histórico sobre os chats e os chatbots, ok? Quando eu antes chegava a um site e procurava informação, eu tinha que o ler todo para tentar resumir a informação que eu precisava. Depois, nós entendemos que era melhor arranjarmos uma maneira de concentrar a informação naquilo que quase toda a gente queria saber. O que é que nós fizemos? Criamos aquilo que se chamava as perguntas frequentes, que era uma lista de perguntas que nós sabemos que toda a gente nos faz, não é? São as mais frequentes, com respostas imediatas. O terceiro nível disto foi pegarmos num chat e metemos lá dentro a opção das perguntas frequentes automatizadas. Ou seja, o chat aparece e diz: olá, você estava interessado em algumas destas novas áreas? E diz logo as 3 novas perguntas frequentes que eu tenho que escolher. Eu, se clicar na primeira, ele sabe que eu, ao escolher a primeira, então tenho uma espécie de caminho a percorrer. Então vamos imaginar que eu estou à procura de uma casa para comprar. Ele pergunta: então você quer casas ou apartamentos? Eu carrego apartamentos. Ele a seguir diz: apartamentos onde? No Porto ou em Lisboa? Se vocês já tiveram interação com este tipo de coisas, apercebem-se que até aparecem às vezes uns pontinhos como se eles estivessem a escrever, que é para dar a ideia da humanização. Então a humanização aparece aqui, que era, nós podíamos ter feito aquilo tecnologicamente, em termos de programação, imediato, clique, 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 e pronto, e era, a informação estava lá na mesma. A primeira vez que se tentou fazer isto, percebemos que as pessoas achavam que era uma máquina. Mas quando começaram a ver os 3 pontinhos, isto é uma coisa simples, mas acho que explica o que é a inteligência artificial no seu início, começaram a perceber que, espera, ele está a ler, ele está a pensar do outro lado e está-me a escrever. Então, esta humanização é retirar a barreira da máquina e fazer com que as pessoas achem que do outro lado está um humano. E nós hoje estamos aqui 50, eu posso-vos dizer que nós estamos perante pouca percentagem da humanidade que sabe isto. Porque todos os outros que estão a usar estas interações acham mesmo que a certa altura está lá alguém a escrever. Há uns anos atrás, o grupo IKEA dos móveis lançou um chat bot muito aprimorado. Aquilo já estava muito no nível do chat GPT, por isso é que eu digo que isto é uma tecnologia anterior e que se investia muito dinheiro. Havia pessoas a falarem com... Era uma menina, portanto, era uma mulher o chat, a convidá-la para sair, a perguntarem se ela podia ir com eles à noite. As interações com aquilo estavam tão humanizadas que as respostas eram: eu não posso, eu sou comprometida, eu estou relacionada com o IKEA há muitos anos, eu não posso sair com outras pessoas. Portanto, eles acabaram por criar daquilo uma brincadeira. Portanto, a humanização barra tecnológica, que isto é quase um contrassenso, está relacionada com isto, com a tentativa de nós falarmos com uma máquina e ela que nos responda de uma maneira mais humana. E, portanto, voltando àquilo que eu disse no início sobre o ChatGPT, foi isto que aconteceu, o grande boom com esta tecnologia, foi ela conseguir ser grátis, acessível e toda a gente poder usá-la, coisa que antigamente não era e nós estamos limitados. Obrigado, Fernando. Luciano. Sobre a parte de humanizar ou não, eu acho que as empresas, elas precisam definir o que elas querem para elas, não é? Então, assim, há empresas que vão dizer: olha,
um dos nossos diferenciais é a velocidade com que consegue resolver o seu problema. Por isso, o chatbot faz total sentido. Há outros que dizem, olha, enquanto tudo está a ficar automático, nós continuamos a responder através de humanos. Então, eu acho que assim, a parte eu vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, a empresa que fornece a internet, eu consigo ver através da aplicação se o sinal da internet do meu local está bom, e através de um chatbot, ele vai-me dando indicações e fazendo testes do que é que eu devo fazer no meu router para melhorar a qualidade da internet. Será que isto não é um chatbot mais humano, ao invés de talvez eu estar a meia hora à espera que me atendam numa central telefónica? Então acho que o chatbot ser mais ou menos humano depende muito da situação, depende muito da forma como ela é construída e também depende daquilo que a empresa defende como os seus valores, não é? E um dos meus valores é resolver o problema rápido, não interessa se é por humano, se é por robôs. Ótimo. Não, os meus valores é que você vai sempre ser atendido por um humano. Então depende também um bocadinho do que é que são os valores da empresa e de como é feito o chatbot. Porque há muitos chatbots também que não funcionam porque eles são mal feitos. Nós chegamos ali em vários pontos que nós parece que não conseguimos sair e resolver o problema. Então a forma como ele é feito também funciona, mas é mais ou menos como aquelas coisas do telefone, não é? Se quiser se quiser X disco 1, se quer X disco 2, tem uns que nós conseguimos resolver, tem outros que nós parecemos que andamos em loop e nunca resolvemos. Então também depende muito de como é feito. Obrigado. Enfim, eu não resisto a lançar aqui uma questão e depois passar aqui às nossas colegas, que é na base da interação. E aqui pego na questão do 5G. Ou seja, enfim, quer dizer, esta ferramenta 5G, que desafios, que oportunidades vai criar às empresas e também para nós, consumidores, enfim, qual é que vai ser, digamos, também os desafios que coloca a nós. Ou seja, este 5G, o que é que ela pode potenciar em termos do marketing digital, uma vez que nós vimos aqui algumas ferramentas, que é, digamos, a interação através de questionários, os quiz, o fazer vídeos, enfim, os micro-influenciadores, enfim, há aqui um conjunto, enfim, cuja capacidade de banda larga, digamos, poderá ser aqui pertinente ou não. E se essa capacidade de banda larga e velocidade se traz aqui, digamos, novas estratégias ou reforço de alguma estratégia, o que é que este 5G pode representar que é para a empresa em termos de estratégia de marketing digital, de interação com o cliente, enfim, e para nós próprios também, enquanto clientes, o que é que isso pode significar para nós? Eu já adianto a minha resposta, porque essa é uma área que eu estou completamente por fora, então eu vou lançar a bola para o Fernando. É uma área que eu não estudei, que tenho que estudar e não que eu fosse vos comentar aqui não acrescentaria muito valor. Então é uma área que foge um bocadinho do meu domínio, então passo essa resposta para o Fernando. Obrigado. Olhem, semana passada, sexta-feira, costumo fazer um almoço com os meus team leaders daqui do escritório. O que é que vai à baila? Pronto, o 5G e o que é que nós poderíamos começar a pensar em fazer para mostrar aos nossos clientes. Para vocês terem uma ideia, o 5G é uma tecnologia que, na sua base, aumenta a velocidade de comunicação entre dispositivos usando a internet, ok? Portanto, claramente não é um software, não é uma coisa que a gente vai montar, é um veículo. Onde ele está a ser experimentado, para percebermos exatamente o porquê, é, por exemplo, operações cirúrgicas feitas à distância. Então, o cirurgião que estiver nos Estados Unidos a fazer uma operação para Portugal, quando ele movimenta o bisturi, a precisão daquele toque na máquina que está em Portugal tem que ser em milésimos de segundos, porque senão ele pode cortar uma veia, ele pode rasgar a pessoa. E isto nós só conseguimos com alta velocidade de comunicações de dados. Tirando isto da parte da cirurgia e trazendo isto para o mundo real, vocês todos já ouviram falar do metaverso, não é? E o metaverso é ainda um flop em termos financeiros, aquilo é um consumidor de dinheiro, porque se está a fazer testes no metaverso. Acabou de ser lançado agora uns novos óculos de realidade virtual que vão chegar mais rapidamente à população. A PlayStation lançou agora uma nova versão dos seus VR, que, por exemplo, limitam o enjoo, limitam os balanceamentos da cabeça, que era uma coisa horrível na realidade virtual. E porquê que limitam? E porquê que estão melhores? Porque a velocidade de dados que está a chegar àquele aparelho
é exageradamente superior comparado com agora. Então, com uma maior velocidade de dados, eu tenho melhor qualidade, melhores opções. Então, por exemplo, uma das coisas que nós comentávamos era, será que nós já podemos começar a fazer websites interativos em que a pessoa mete o VR e depois interage com o site sem precisar de usar o rato? É uma das opções. Então, o 5G o que vem trazer é isto. Aumento da velocidade, dados com mais consistência e sofisticação e, ao mesmo tempo, interação em tempo real, porque eu não tenho delay, o atraso, não é? Por exemplo, o Luciano agora estava a dizer, ele está no Brasil, certo? Estás no Brasil, não é? Nós não estamos a ter lag, portanto, não estamos a ter nenhum balanceamento na velocidade dele ao falar connosco aqui. E isso demonstra a potencialidade da internet de casa dele até aos servidores da Zoom, atenção agora aqui, a Zoom é uma parte importante nisto, e a Zoom em relação a mim, porque na altura do Covid, quando se começou a usar o Zoom, e o Zoom teve um crescimento de 300 mil utilizadores para 300 milhões de utilizadores em meses, o Zoom começou a fazer latência, a ir abaixo, ele não tinha capacidade para aguentar tanta gente. Então é isto que eu acho que vai acontecer nos próximos anos, é que estas velocidades de dados vão ser cada vez mais rápidas e por isso vamos ter acesso à informação mais rápida e comunicação entre máquinas. Obrigado. Bom, da minha parte termino agradecendo, enfim, com um agradecimento enorme por este tempo e por os ensinamentos, as orientações, enfim, que aqui nos deixaram, os conselhos também, quer em termos de negócio, quer em termos de formação, quer em termos do que podemos esperar da evolução em termos de marketing digital, enfim, destas tecnologias que sobre ele também atuam e às vezes são um veículo para. Por isso agradeço ao Fernando Félix, agradeço ao Luciano Larosa, enfim, este tempo que tiveram aqui connosco e naturalmente um obrigado muito grande aqui aos centros locais de aprendizagem da Universidade Aberta, nomeadamente de Abrantes, Ancião, Cantanhede, Meda, Porto Mós e Sabugal, ao qual, enfim, lhes passo a palavra e da minha parte também obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui também convosco a moderar a sessão. Obrigado. Obrigada, professor. Penso que estou a falar por todos quando digo que este tempo que passámos aqui agora foi extraordinário. Eu, pelo menos, da minha parte, senti que saio daqui com muitas aprendizagens e muitos pontos de exploração, se quiser saber mais. E sinto também que vocês foram totalmente abertos naquilo que podiam partilhar, sem aquele receio que é muito português às vezes, de estar a mostrar o meu segredo. Às vezes é um pouco assim, e vocês primaram pela partilha honesta e humana, como temos estado a falar. Penso que foi mesmo um tempo muito bem ganho que tivemos aqui hoje. Agradeço aos dois, ao Fernando Félix, ao Luciano Larroça. Muito obrigada pelo vosso tempo. Quero só deixar aqui alguns apontamentos. Nós vamos enviar o questionário de satisfação aos participantes. Pedimos-vos que colaborem dentro do possível para sabermos como continuar, não é? Nós também precisamos de leads e de conversões, e saber o que vocês acharam da nossa sessão é uma forma de o fazer. Esta sessão, posteriormente, vai ser disponibilizada no nosso canal YouTube da Universidade Aberta, e os materiais aqui usados pelos nossos oradores serão atempadamente enviados a todos. Da nossa parte, é tudo por hoje. Como um apresentador qualquer costuma dizer, que agora não sei. Muito obrigada a todos. Um resto de boa tarde e esperamos encontrar-vos no futuro. E não esquecer, esta sessão abriu o ciclo que estamos a organizar, chamado Ciclo de Competências Digitais. Em maio teremos uma nova sessão que se vai chamar Transformação Digital e Formação Profissional. Esperemos que algumas destas caras nos visitem em maio para continuar este ciclo. Muito obrigada a todos e um resto de boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada.